Vamos lá. O retorno aqui de uma amiga que ela escreveu há um tempo atrás pra gente. E ela disse que ela, casada há 9 anos, e o marido dela se apaixonou por outra pessoa, confessou a ela. Foi semana passada. Desesperada. Até uns 15 dias, eu acho que tem mais tempo um pouco. E aí ela eu me lembro de dá um retorno de aqui, casada e tal. E o cara se apaixonou por uma mulher, contou pra ela, tá desesperada, não sabe o que faz, etc. Não era ela que também não gostava de sexo? Isso. Pegou. Queria que o cara ficasse com ela, mas sem sexo. Você achou aí? Eu falei assim, não, minha filha, assim é sacanagem, não é? Não foi essa expressão que eu usei? E o que é um contrassenso, né? Ser sacanagem. Se casar e fazer a sacanagem de não ter uma sacanagem gostosa, erótica no casamento, né? Casamento sem sacanagem é sacanagem. É sacanagem. Né? Claro. Então é por aí. Então vamos lá, rapidinho, ela fala assim: Caio, eu sou a amiga que te escreveu semana passada. Você tá certo. Terça-feira, 27, ela sabe até o dia. Eu sou casada há 9 anos, com 2 filhos e com um bom relacionamento, mas sem muita afetuosidade e sexo, pois eu quase nunca queria. E meu esposo me contou que estava apaixonado por uma colega de trabalho. Aí ela passou a querer e o cara estava refratário, né? Aí o que ela fez? Ela decidiu aqui, para ver se ajuda mais na angústia dela, relatar um pouco do passado dela. O que aconteceu com ela. Ela fala assim, eu cortei porque ela escreveu coisa muito longa, então eu tô tentando diminuir um pouco a sua carta, tá, amiga? Tá longo demais. O pessoal que vai escrever pro chat, diminui, senão não dá para ler. Eu vivi com minha mãe até os 14 anos e quando ela morreu, eu fui viver de casa em casa, de pessoas, onde ficavam em troca de trabalhos domésticos. Uma dessas famílias me levou para a igreja evangélica. Eu tinha 18 anos na época e lá me refugiei do mundo. Aprendi lá na igreja que sexo antes do casamento era pecado e que só poderia namorar o meu marido. Quando eu conheci o meu esposo, eu tinha 23 anos e ele tinha 19. Ele tinha 19 e ela 23. Novo do que ela. Ele é 4 anos mais novo que ela. Eu não tinha experiência de namoro, bem como ele também não tinha. Foi a primeira namorada dele. A gente namorou 5 anos, depois a gente casou sem fazer sexo antes. 5 anos de namoro sem nada. Sem e casaram virgens até então aqui. Ela já teve um treinamento o tempo todo, desde cedo, para tratar sexo como uma coisa distante dela, no mínimo. Sim. E ainda teve esse super treinamento de namorar 5 anos sem pegar, sem nadinha. Olha isso. Então já vê, é um behaviorismo, é um pavlovianismo de assexualidade implantada profundo. Você tem um treino conceitual, doutrinário, em relação ao sexo. O treino também diz que a punição ao sexo antes da formalização do casamento é pecado, e se você continuar e morrer noivando e transando, você cai no inferno. Aí é assim que o povo pensa. Eu tô ligado, né? Aí, nossa, é cruel. 5 anos nessa. Toda vez que dava uma vontadezinha, ela dizia, não, isso é o diabo, isso é do inferno. Isso é o inimigo. É uma revolta da mente religiosa contra a natureza biológica e psíquica naturais do ser criado por Deus. O que Deus criou como natural, toda vez que brota, na idade de brotar, né? Claro. Os óvulos dela, ela estava menstruando desde 13. Os melhores óvulos para reprodução. Sim. As químicas femininas crescendo. E ela ouvindo religiosamente na cabeça que tudo que no corpo dela se formava era mal, no sentido de poder conduzi-la ao erro a qualquer momento. Ela chega aos 24 anos, quando os óvulos já estão começando a, de maduros, iniciarem o processo do envelhecimento. Mas, por outro lado, ela está ainda biologicamente numa intensidade enorme. Aí namora mais 5 anos. Olha isso. Um cara sem sexo. Um namoro longo. Namoro religioso. E um menino novo. 19. Que entrou na vida dela sem nenhuma experiência, mais imaturo, um monte de coisas. Então, ela construiu um mausoléu da assexualidade nesse período.
Aí vai pro casamento com esse IML sexual. IML. Aí ela dorme num leito de mármore branco de um lado, ele no outro ali. Sexo não rola quase, muito raramente, só de vez em quando. Quem sabe numa perspectiva procriativa, com alguns pequenos acréscimos. Tá. Até que ele, agora, recentemente, depois de procurá-la 9 anos querendo transar, querendo brincar, querendo parquinho, querendo conhecer como descer é que ela pro é, play. por cima, por baixo, querendo visitá-la toda. Caio, Fábio. E ela, não gosto, não gosto. Ele chega, encontra uma amiga de trabalho que gosta da brincadeira, gosta dele, e ele foi, quando foi gostado e foi devidamente saboreado por ela, ele disse, meu Deus, eu nunca transei na vida. Porque é o que acontece com quase todo crente que vive esses casamentos assexuados. No dia que o cara dá uma tropeçada, não resiste lá a uma tentação, a uma oferta e pega, e aquela que vem a ele, ou aquele que vem a ela, tanto faz, é um cara que sabe rodar no candelabro, meu amigo, seja o homem, seja a mulher, expostos àquela visitação divina, diz, meu Deus, eu nunca transei na vida. Parece até a piada daquele negão no Maracanã, não sei se você conhece. Como é que é, Caio? Conta aí. A do negão no Maracanã, nos velhos tempos do Maracanã, quando a gente ainda podia chamar um negão de negão, né? Hoje a gente tem que dizer, é um afrodescendente que veio fazer um pipi ao lado do meu mictório. Isso. Mas naquele tempo era um negão mijando do meu lado. No banheiro público do Maracanã. E aí? Com aquela nhaca de ureia. Sei, Caio. Cósmica. Sei. Tá lá o negão. E com a fama vampetiana. Aquilo acumulado é uma pipa de bexiga. Sim. E o negão lá fazendo assim. Aí ele dizia assim, né? Ele dizia, Aí tem um carinha ali, pequenininho, baixinho, meio atrofiado, lá ao lado dele, vendo o negão, e o xixi, ó, o cara, Aí lá pelas tantas, quando o cara tava lá terminando, né, fazendo o manejo final, o sujeitinho que tava aqui do lado, falou, das duas, uma. Ou eu nunca gozei na vida, eu nunca aprendi a urinar. Com certeza. Porque é assim que a moçada fica. O cara com 40 anos de casado e nunca teve um barato. Aí quando tem, ainda dá top 5. Escuta, Caio, quando eu transo com a minha mulher, ela fica tão alegre que ela ri. É demônio? É demônio? Não, é top 5. É top. Mas aqui, caso, no caso dela aqui, parece que o cara não pegou a mulher, não. Olha aqui. Aí ela fala, né, namorando 5 anos, depois nos casamos sem fazer sexo antes. Nós dois éramos muito religiosos. Com você, Caio, nós conhecemos o Evangelho há 2 anos e meio, decidimos seguir o caminho dele. E com as reflexões começamos a ver que muitas coisas na nossa vida eram apenas religião. Inclusive a forma como eu via o meu casamento, o nosso casamento. Na nossa noite de núpcias foi horrível. Eu senti muitas dores e eu entendi que sexo era assim, doído. E passei a evitar sempre só que a primeira vez, né? Primeira vez, se o cara não tiver experiência, claro. Ele chegou lá virgenzinho, sem um John Tex lubrificado, sem um... Olha, até azeite galo ajuda. Azeite galo. Eu acho que a primeira vez, Caio, é igual o divórcio. Claro. No começo dói, depois dói, é bom, depois é só bom. É só bom. Fica tudo bem. Pelo amor de Deus. Eu sou um rapazinho e não sabia fazer. Se ele tivesse chegado ali
com muitos usos outros de outras naturezas, que eu não direi aqui de que natureza seriam. E abrir assim um derrame de mel que escorre da rocha. Sei, cara. E a coisa ia entrar, que era uma maravilha. Mas não souberam, quando não se sabe, o cara, ao invés de abrir a porta, ele arromba. Fica tudo mais difícil, não é? Agora, quem sabe vai devagarzinho, entra de fininho. O problema é arrombar a porta do cofre do Banco Central. E depois o cara ainda vai e arromba outras portas sem saber, aí fica traumático. Pois então, Caio, depois no começo do nosso casamento, eu ficava com vergonha até de Deus vendo aquilo. Deus vendo a mulher gozar. Senhor, eu não conseguia me entregar totalmente ao meu esposo. Não tem porquê, olha, é natural. A pessoa, quando está tendo esse prazer, em geral, diz: ó Deus, Jesus, meu Deus. É o lugar onde mais se fala o nome de Deus de maneira pentecostalmente alta, é em motel. Caio. Pode ir a um motel que você vai ver Jesus! Oh, Deus! Oh, Deus! Até judia em motel se converte ao cristianismo. É porque o marido judia, né? Porque o cara tá ali e você vê uma mulher judia dizendo: Jesus! Jesus! Você diz: mas você se converteu, minha filha? O nome de Deus é invocado para todo lado dos motéis. Né? Em alguns lugares com mais sinceridade, porque tem gente dizendo grata mesmo de estar chegando ali naquele ponto, naquela elevação. Isso aí. E aí? Mas ela tinha vergonha de Deus quando ela viu aquilo, ela bota entre aspas. Eu tô achando que ela casou com esse cara do Maracanã. Do Maracanã, né? Embora conversássemos sobre tudo, inclusive sobre sexo, eu não conseguia me entregar totalmente. Assim se passaram 9 anos, que você já sabe. Foi quando meu esposo se apaixonou. Vai falar dele agora. Ele me contou e disse que rolaram apenas beijos e carícias, que não teve sexo. Até porque ela também é casada e eles são conhecidos de nossa família. Acredito no meu esposo, pois sei que ele está falando a verdade. Ele é muito verdadeiro e sempre foi. Quando se viu na iminência de se apaixonar, me chamou para conversar sobre nós. E eu não dei muita atenção, pois para mim estava tudo bem. Minha filha. Pois bem, Caio, agora... O cara chega e diz: olha, eu tô claudicante, meu coração tá pendente, fulana tá exercendo grande atração sobre mim, eu tô preocupado com isso, vamos conversar. Aí você diz: não, isso é normal, vai passar. Que isso, minha querida? O cara tá pedindo socorro. Vem aqui, por favor, me passa o rodo. O sujeito está pedindo para ser imolado. Imolado. Ele está querendo que a mulher vire o Dr. Lecter Hannibal. Sim, cara. Sabe, que chegue e o devore ele todinho, não deixe nada. Mas ela não. Que ela o canibalize. Ela não entendeu. Mas ela não entendeu. E aí? Pois bem, Caio, tá acabando. Pois bem, Caio, agora ele decidiu pela separação e porque acha que perdeu muito tempo, e eu entendo o que houve, eu não tenho armas para lutar contra isso. Ainda o amo, mas ele diz que seu amor por mim morreu. Estou sofrendo com a decisão dele, ainda não nos separamos. Aí ela faz 2 perguntas para você. Uma pergunta, aliás. O que eu posso fazer agora, com a sua sabedoria? Me dê uma luz, Caio, pois em muito suas palavras já têm nos ajudado. Me ajuda. Olha só, minha filhinha, de todo o coração eu vou repetir o que eu disse na terça-feira passada. Eu gostaria que ele me escrevesse, já que ele é meu amigo aqui também, me assiste. Ele assiste, né? Há 2 anos, vê os vídeos, vê Cabra Macho, vê On Demand. E eu acredito que o coração dele é bom. Senão ele não teria tomado todas essas providências antecipadas para não se tornar um traidor da sua alma. Você, no mínimo, tem um ex-marido bom. Eu gostaria muito que algo que teria o potencial tão bom de adiante não ficasse estragado por causa de traumas sexuais patrocinados, sobretudo,
pela castração religiosa. Eu sei o que é isso, sei, eu não estou teorizando. Vocês podem pensar que eu não conheço essa dimensão da vida, mas eu conheço. Eu vivi, a minha sexualidade começou infantil, com 5 anos de idade, como o mundo inteiro sabe. Eu nunca mais parei, até me converter. Quando eu me converti, eu tinha tido um pequeno namoro de 1 mês e meio, 2 meses, que estava em processo de falência, término e de extinção. No dia em que eu me converti, de manhã à tarde, eu disse, olha, isso não vai poder continuar, eu não estou bem. Para nem pensar em continuidade relacional, já era um esforço que eu estava fazendo, porque eu não conseguia me afetuar por mulher nenhuma. Eu tinha uma legião, um corolário de diversidades sexuais com mulheres, mas relações eu não conseguia me dar a ninguém, nem gostar para ficar com ninguém, e estava frustradíssimo, porque eu tinha vindo do Rio de Janeiro, da Academia Grace, e de amigos presos na Ilha Grande, de um ano de muita confusão em Copacabana. Também fugido de lá, eu fui de Manaus, fugido de Manaus, voltei de lá porque os meus amigos tinham ido para a Ilha Grande, presos. Naquele tempo, junto com... Era tudo a mesma coisa na Ilha Grande, preso político, preso comum, era uma coisa da pesada. Hoje ela nem existe mais como presídio. Mas, pois bem, voltei para Manaus culpado, angustiado, me sentindo mal, inválido, tetraplégico, existencialmente, e tentei fazer alguma coisa boa por mim. Arranjei um emprego, voltei a estudar, que eu tinha parado, fui fazer o curso de arquitetura técnica e depois entrar na universidade, e arranjei uma namorada, que eu não namorava há muito tempo. Eu só tinha sucessões sexuais diárias, só isso. Vínculos, não. Então, tentei, e depois de 2 meses eu vi que naquela área afetiva eu não ia de lugar nenhum. Fui lá, disse não vou, e eu estava tão decepcionado por eu não conseguir também isto. Saí com aquela vontade de morrer. Foi quando eu encontrei uma pergunta do Evangelho que gerou toda a revolução que aconteceu depois. E aí eu voltei a ela e disse, olha, aconteceu isto comigo. E eu sei que você também tem sede de Deus. Se você quiser encontrar o que eu encontrei, eu estou feliz de levar você para ouvir o Evangelho. Comecei a levar, acabou que nós fomos, pelo convívio, continuando juntos, e eu já não queria mais pensar na alternativa de admitir para mim mesmo que eu não tinha essa capacidade ainda da afetuosidade contínua por uma única mulher. Eu falei, a conversão tem que curar isso em mim, e fui ficando mesmo. Todo respeito, toda reverência. Uma coisa que nós paramos porque foi em condição e imposição minha de conversão é não teremos mais nenhum sexo, porque antes tínhamos, não teremos mais nenhum sexo até eu poder casar com você, se a gente for casar. E olhe, eu que nunca tinha ficado praticamente um dia sem mulher na vida, depois de uma certa idade, anos com aquela variedade, fiquei 1 ano e 6 meses sem sexo, recebendo assédio de todo lado, sem dar a mínima. Eu fiquei legal, o Evangelho me deu uma preenchida muito maravilhosa. Aí, bom, veio o casamento, mas veio um casamento assexuado. Tão assexuado, não por culpa dela, a culpa toda é minha, toda minha. Eu estava tão desinteressado por qualquer coisa sexual no casamento, que nós fomos para uma lua de mel num bom hotel, e eu propus que os primeiros 7 dias da lua de mel eu dedicasse ao jejum e à oração,
de água, de comida e de sexo. Qual era o pretexto? Era a consagração dos nossos filhos a Deus. Mas, na realidade, era mais profundo do que isso. Eu não estava querendo lidar com o fato de que a minha sexualidade não estava despertada para aquilo. Eu tinha, para fugir da diversidade sexual, eu tinha entrado num processo de bloqueio mental em nome de Jesus, uma espécie de autoesterilização da minha sexualidade antes tão aflorada. E eu vivi 25 anos casado nesse estado. E foi depois de 25 anos que eu reconheci dentro de mim a incapacidade que a minha alma tinha em razão do bloqueio traumático produzido pela junção da conversão com algo não tratado na minha emocionalidade, que produziu a conveniência de algo que não me provocava naquela área da existência e ao mesmo tempo me dava uma guarnecida psicológica importante. Depois de 25 anos eu cheguei à conclusão de que eu estava fugindo de algo essencialmente importante na minha existência. Se eu não tratasse aquela altura da vida, eu iria ser perseguido pela minha sombra naquela área para sempre e poderia viver catástrofes na minha velhice, como eu vejo acontecer com pessoas que acumulam isso sem tratar, explode aos 60 anos, ficam promíscuos, aos 70, aos 80 estão descontrolados, gente boa que vai ficando tarada à medida em que a censura vai diminuindo com a velhice. Eu já vi demais e o fluxo e o processo foi esse. É claro que as decisões que eu tomei na minha vida não tiveram a frieza laboratorial dessa análise, embora eu soubesse o que estava plantado em mim. Mas quando a decisão do meu pecado pessoal nessa área aconteceu e eu transgredi a santidade do meu vínculo conjugal, o que aconteceu de maneira imediata foi que eu constatei a minha impossibilidade total de voltar para o vínculo conjugal, não por causa da pessoa implicada, não por causa da minha cônjuge, mas por causa do meu bloqueio. E dentro de mim, eu entendi que seria impossível da minha parte reverter aquele processo interior. Não tinha nada a ver com não haver amizade, não haver carinho, não haver nada disso. Era algo muito mais profundo, muito mais selado, muito mais blindado e que tinha uma importância essencial para a minha saúde espiritual e psíquica para o resto da minha vida. Isso aconteceu quando eu tinha 40 anos de idade e já estava casado desde os 19, com filho desde os 20. Então não compare com você com 40 anos. Com 40 anos de idade eu tinha 80 em relação a você. E um peso do mundo evangélico inteiro nas minhas costas e também de ter me tornado um dos indivíduos mais sérios na pregação do evangelho no planeta, respeitado por todos. Um peso imenso. Mas o preço que eu pagaria para não tratar aquilo seria a minha alma e o fato de que vocês não estariam lidando comigo hoje com a pacificação, com a serenidade, com a alegria, com a liberdade, com a leveza e com a raiz profunda que o meu ser adquiriu no Senhor. Então eu entendo, querido, entendo o que aconteceu com vocês e entendo o que aconteceu com ele. De modo que eu queria muito que ele ouvisse esse recorte junto com você e gostaria demais que ele atendesse o meu apelo e me escrevesse amanhã. Seria possível? Porque agora não há muito que eu possa dizer a você. A minha contribuição teria que ser em relação a ele. Porque você está disposta agora a fazer qualquer coisa para restaurar o casamento. Ele é a pessoa que já não está disposto, depois de 9 anos de casado e 4 anos de namoro, depois de 14 anos de relação, ele é o indivíduo que já não está disposto
a fazer o retrocesso, aparentemente, embora eu tenha certeza que ele seja um homem muito bom e que queira todo bem a você. Se ele puder me atender e conversar comigo amanhã, será a minha melhor contribuição. No mais, eu desejo que o Senhor te dê paz, minha filha, e anda aqui com a gente todo dia, todo dia. Você sabe, olhando nos meus olhos, que é com sinceridade que eu estou dizendo tudo que eu estou dizendo. Um beijo para você e para ele. Estou esperando que ele venha amanhã. VNVTV, o canal é você.